Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual, hoje sob a mística das cinzas, a oportunidade que nós temos de colocar o nosso coração na dinâmica de um tempo muito especial que a igreja nos convida, que é o tempo da Quaresma. Nós já estamos tão acostumados a ouvir que a Quaresma é um tempo de conversão, e eu gostaria que hoje essa palavra, essa convicção de que nós precisamos nos converter, de que nós precisamos mudar e que a Quaresma é um tempo especial para nós, pudesse soar diferente para todos nós. Primeiramente, a gente precisa pensar que toda conversão é sempre um ato favorável ao humano. Primeira coisa que nós vamos arrancar da nossa mente, que converter-se é você viver o prejuízo da vida. Por que eu digo isso? Porque às vezes eu encontro pessoas que têm uma visão muito equivocada do processo de conversão. Talvez porque foram educados dentro de um contexto religioso, onde Deus é o inimigo da alegria, onde Deus não tolera o sorriso, onde Deus não tolera o prazer. A primeira coisa que nós precisamos esquecer é isso. Deus não se opõe às alegrias humanas, Deus não se opõe aos prazeres. A gente precisa ter uma consciência de que tudo o que realiza o ser humano é naturalmente divino. E eu sei que muitas vezes Deus foi colocado de maneira muito errada na nossa compreensão. Como aquele que não gosta de festas, como aquele que não gosta da diversão, como aquele que não gosta da música. Por isso, o rosto contrito, aquelas expressões de sofrimento que durante anos e anos e anos fizeram parte da construção da nossa fé. A gente olha para os altares e a gente vê tudo muito, muito triste, As representações da santidade, todas elas muito, muito contidas, muito tristes. E nós não podemos nos esquecer que isso é fruto de um tempo, de uma cultura. Nós podemos ressignificar a santidade. E seria muito interessante que se hoje nós começássemos a ter os santos do sorriso, como nós já temos João Paulo II. A estátua de João Paulo II, de São João Paulo II, poderia perfeitamente estar com um sorriso no rosto. Foi um homem tão feliz, um ator, um homem que soube apreciar todos os recursos da arte, para ele ser homem, para depois ele ser padre, para ele ser bispo, para ele ser cardeal e ser o Papa. Um homem que utilizou de todos os recursos humanos que tinha. O bom gosto, a sensibilidade. Inclusive estamos gravando agora um CD que foi especialmente composto com todos não, porque são muitos, com alguns poemas muito especiais de São João Paulo II e que foram musicados pelo grande Michael Sullivan, um grande compositor da música popular brasileira, que se encantou com os poemas de João Paulo e que musicou. Um homem ligado à arte. João Paulo II, um homem que ressignifica a santidade para nós. Sim, nós podemos ser santos. E a conversão é a oportunidade que nós temos de arrancar dos nossos hábitos, pensamentos, palavras, sentimentos, tudo que possa ser contrário a essa santidade que Deus nos convida a viver, que não tem outro nome, que pode ser chamada de outro nome, que pode ser compreendida de outra forma, porque toda vez que nós podemos aproximar o significado religioso daquilo que é a dinâmica da nossa vida, nos ajuda. Se eu quiser pensar então que a santidade é a mesma coisa que a realização humana, que o ser humano realizado é aquele que conseguiu arrancar todos os comprometimentos que estão muito ligados ao seu jeito de ser, ao seu caráter. Tudo aquilo que poderia ser um empecilho para ele ser quem ele é.
Eu acho interessante porque essa música que nós cantamos agora, que é do Dom Navarro e o Valdeci Farias, dois grandes compositores da igreja, ela fala justamente de uma conversão de alguém que precisou recordar-se quem ele era para poder reencontrar o caminho. Ele ficou perdido nele mesmo. Está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Um homem tinha 2 filhos, Jesus disse. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. E poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali ele esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha esbanjado tudo que possuía, chegou uma grande fome àquela região e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu sítio cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então, ele caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e pequei contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus, pequei contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o para comermos e festejarmos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. E o filho mais velho, que estava no campo, ao voltar já perto de casa, ouviu a música e o barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. E ele respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque recuperou seu filho são e salvo. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho gordo. Então o pai disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Veja bem, esse menino não estava morto no corpo. Tanto é que ele pôde voltar. E quando o pai usa essa expressão para chamar a atenção do filho mais velho, o seu filho estava morto, é porque esse menino tinha perdido a oportunidade de ser quem ele era. É interessante, minha gente, porque dentro dessa tradição judaica, quando um filho pede a herança ao pai, é como se ele estivesse dizendo: a partir de hoje o senhor está morto para mim. Porque a herança só é dada no momento em que o pai já não existe mais. Então, para um pai é uma humilhação muito grande um filho chegar e pedir a ele a herança e logo em seguida ir embora. O pai tinha muitas razões para estar magoado com ele. Mas não. O que se passa ali é um festejo porque um filho voltou. Volto a dizer, o menino que não estava morto no corpo, estava morto de outra forma. Porque ele estava esquecido de tudo que ele era. Engraçado, porque na vida a gente entende perfeitamente o que isso significa. Existem alguns problemas que nós precisamos enfrentar
algumas pessoas em situações ainda mais extremas, em que elas esquecem quem elas são. No meu livro Quem Me Roubou de Mim, por exemplo, eu falo muito disso. Às vezes nós estabelecemos relacionamentos em que o outro nos escraviza tanto, que ele vai retirando de nós a capacidade de nós sermos quem somos. A vida às vezes faz isso com a gente, por causa da ambiência em que nós estamos situados, por causa da influência dos amigos que nós temos, que às vezes nem são amigos, nem vamos chamar de amigos, para não banalizar a expressão. Mas às vezes os companheiros que nós temos, eles vão nos levando para lugares que não tem nada a ver com a gente. E a gente vai se adequando. A gente vai abrindo exceção. A gente vai se tornando quem a gente não é. Ou então vai dando vazão para a gente ser aquilo que a gente jamais seria se não estivéssemos naquela ambiência. O álcool começa assim na vida de uma pessoa. A prostituição começa assim. Os vícios. Então, de repente, uma pessoa é exposta a um contexto em que ela não recruta o que ela tem de melhor. E ela começa a viver as consequências disso. Ela vai esquecendo tudo o que ela tem como potencial positivo. Porque eu sempre acredito nisso. Todos nós nascemos com muitos dons, com todos os instrumentais para a gente poder ser feliz. Deus não negou a nós. Não, definitivamente Deus não nos negou. Ele nos deu todos os recursos para a gente poder chegar a essa realização humana. E por que não dizer, chegar a essa santidade. Só que, às vezes, na vida, as escolhas que nós vamos fazendo, vamos nos colocando totalmente distantes do lugar que a gente pode ocupar. Eu mesmo já contei aqui, em algumas situações, de um episódio em que o meu pai, num momento em que ele estava perdido no álcool, que meu pai foi um grande homem, eu não tenho isso aqui para dizer dele, mas infelizmente ele foi alcoólatra, e o álcool o fez ficar fora do lugar que era dele. E um exemplo muito simples, foi quando um dia ele bebeu demais, não conseguiu voltar para casa, e nós somos chamados para ir buscá-lo. Eu me lembro, eu era pequeno, fui com minha mãe e meu irmão Geraldo. Quando nós chegamos, o meu pai estava caído assim na sarjeta, a bicicleta dele caída do lado, meu pai era pedreiro, e embriagado não conseguiu voltar para casa, caiu e ficou desacordado ali. Eu me lembro, minha gente, que quando via aquela cena, eu senti muita vergonha, ficava olhando assim para o lado, para ver se não tinha nenhum coleguinha meu vendo aquela cena. Depois o tempo passou e eu descobri que aquilo não era vergonha, era uma indignação. É diferente. A indignação é quando você vê a pessoa certa no lugar errado. E você sabe que depois, como padre, eu tenho toda hora essa oportunidade de viver. Eu me lembro muito da cena. Quantas vezes eu encontro pessoas certas nos lugares errados? Ou até mesmo vivendo um papel errado. Essa música tem uma frase bonita, né? Sim, aqui é o meu lugar. É isso que faz uma pessoa ser feliz. Quando ela constrói a dinâmica dos seus dias no seu lugar. Quando ela percebe que ela está girando no eixo certo. Ela tem dificuldades? Tem, porque todo mundo tem. Mas ela está no lugar certo. Ela está sofrendo pelas causas certas. Diferente de uma pessoa que está perdida, que já está distante do que ela pode, escravizada por tantas coisas ruins que essa vida oferece. Eu sempre digo isso. O mundo é muito cruel, a vida é muito cruel, porque nem sempre nós estamos rodeados de pessoas que nos querem bem, ou que estão interessadas em fazer vir o que temos de melhor. Nem sempre as pessoas estão comprometidas em nos fazer trazer à tona o que temos de melhor e que nos faz estar no lugar certo.
Porque é isso que diferencia um ser humano do outro no processo da conversão. É a capacidade que ele tem de ser consciente de que está no lugar certo. Às vezes eu fico intrigado com as minhas escolhas, em perceber que às vezes elas não estão me ajudando a estar no lugar certo. As pessoas que tragam para estarem ao meu lado, as pessoas que eu permito que tenham influência sobre mim, tudo isso vai me dizer se eu estou no lugar certo ou não. Você sabe disso. Você tem muitas pessoas que têm influência sobre você. E se for honesto, você saberá dizer se a influência deste ou daquele é boa na sua vida. Aquele companheiro, volto a dizer, pode não ser amigo, ele lhe ajuda a buscar o que existe de melhor em você ou não? É o contrário. Pois é, conversão é isso. É você mudar as peças de lugar. É você ter coragem de identificar onde é que você está caindo, onde é que você está errando, onde é que você está perdendo a oportunidade de estar no lugar certo. Esse menino passou boa parte, o Evangelho não conta quanto tempo, não sei quanto tempo ele levou para viver a desilusão. 5, 6, 10 anos é o tempo que durou o dinheiro. Porque o dinheiro o iludiu. O dinheiro comprou falsos amigos. O dinheiro comprou o falso lugar. Então ele suportou a vida ali naquele tempo. Ah, mas na hora que ele ficou nu, na hora que o dinheiro acabou, na hora que os recursos se esvaíram, o que sobrou? Ele e a sua escolha. A escolha infeliz que o levou para distante dele mesmo, do lugar que lhe pertencia. E esse menino só começou a se curar, ele só começou a voltar para casa, porque isso também é interessante perceber. Antes dos passos dos pés encontrarem a estrada, ele precisou encontrar dentro dele o significado do Pai na vida dele. Então, no primeiro momento, ele nem pensa na possibilidade de voltar como filho. Ele pensa na possibilidade de voltar como um empregado, porque ele sabia que o pai era bondoso e tratava bem as pessoas que o serviam. Então ele chegou à conclusão de que se ele voltasse a viver na casa do pai como um dos empregados, ele já estaria no benefício, já estaria no lugar certo. O que ele não imaginava é que o pai o receberia como um filho. Coisa que ele nunca deixou de ser. Isso ele não gastou. Ele gastou o dinheiro. Mas ele não gastou a filiação. Porque essa é mantida com amor. E o amor não morre. O amor não termina. Amor quando é amor. Vínculo quando é vínculo. É definitivo. Pode até mudar, mas ele não acaba. E às vezes muda para melhor. Às vezes muda para muito melhor. Nós muitas vezes não nos beneficiamos das mudanças do amor, é porque nós temos medo de vivê-las. Na vida desse menino, o amor do pai, quando ele voltou para casa, foi ainda muito mais intenso do que quando ele estava ali, junto com ele. Conversão é isso. É a gente lembrar quem a gente é e, sobretudo, quem a gente ainda pode ser. E trabalhar para que, na rotina da nossa vida, os nossos hábitos corroborem, ajudem essa santidade, essa realização humana florescer em todos nós. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.